Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário em que estejam assistindo. Me chamo Rui Gomes Nascimento, estou aqui para apresentar meu trabalho completo enviado ao INECA 2020, o qual foi intitulado por Desenvolvimento e Caracterização de Adsorventes Monolíticos Macroporosos com Cobre Imobilizado. Todos os autores e coautores fazem parte do Laboratório de Engenharia de Processos localizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E o e-mail para contato é descrito aqui. Vou falar primeiramente sobre uma introdução, falando assuntos importantes ao tema, os objetivos, a metodologia, os resultados de discussão e as conclusões gerais. É importante que saibamos que a cromatografia de afinidade por íons metálicos, conhecida como MAC, se baseia na afinidade diferencial que íons metálicos imobilizados em uma matriz sólida apresentam por grupamentos expostos na superfície de uma molécula em solução. Essa afinidade resulta de ligações de coordenações reversíveis formadas entre o íon metálico elatado, centro da dissorção, e resíduo de aminoácidos, os quais podem ser o imidazol da histidina, o tiol da cisteína, o indol do triptofano, os quais doam elétrons para o íon metálico. Essa técnica alcança separações rápidas com pequenas degradações. E dessa forma, as características benéficas dessa técnica, juntamente com a demanda crescente das indústrias farmacêuticas e de alimentos por proteínas com elevado grau de pureza, fazem com que pesquisadores busquem desenvolver técnicas que mantenham ao máximo a bioatividade das mesmas. Dentre esses, destacam-se os criogéis, que são obtidos a partir do congelamento de uma mistura reativa de polímero. E entre os possíveis polímeros empregados temos a acrilamida e a bisacrilamida, que fornecem ligações simples e cruzadas ao criogel, e o o TMED e o persfosfato de amônia, que são iniciadores e catalisadores da reação. Os criogéis apresentam como vantagem por serem baixo custo, estrutura contendo macroporos interconectados, menor resistência ao escoamento e difusão desobstruída, e ainda assim são versáteis, funcionando para qualquer tipo de biomoléculas. Como desvantagem, por possuírem macroporos interconectados, sua área superficial é menor do que colunas tradicionais, diminuindo então a capacidade de ligação. Para superar essa diversidade, pode-se fazer modificações estruturais, que nada mais são que enxertia sobre o esqueleto polimérico utilizando um agente reativo. Dessa forma, nesse trabalho, foi transformado o criogel em uma coluna de afinidade por metais imobilizados. Para isso, foi feita uma inserção no esqueleto polimérico de um agente quelante e posteriormente um metal de interesse. Para saber se esse metal e esse agente quelante foram enxertados corretamente no esqueleto polimérico, precisa-se fazer uma caracterização. Logo, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um adsorvente monolítico macroporoso voltado para o processo de purificação de proteínas por cromatografia de afinidade por íons metálicos imobilizados e caracterizá-lo em relação a aspectos físicos e operacionais. Para que fosse alcançado esse objetivo, foi feita a síntese do criogel, onde 4,4 gramas de acrilamida, 1,2 gramas de bisacrilamida e 1,4 gramas de AGE foram dissolvidos em 100 ml de água destilada. Foram adicionados 140 microlitros de persulfato de amônia e 91 microlitros de TMED. Logo a homogeneização da solução, a mesma foi imediatamente vertida em seringas plásticas de 5 ml e exposta a temperatura de menos 12 graus Celsius por 24 horas. E depois disso foram descongeladas a 4 graus Celsius por 4 horas e colocadas numa estufa a 60 graus Celsius até que estivessem sem umidade. Os criogéis foram então lavados com água deionizada, utilizando-se uma bomba peristáltica secos em estufa e depois submetidos ao processo de funcionalização, o qual está descrito aqui ao lado. Para a caracterização dos criogéis, todos os parâmetros analisados foram obtidos pela diferença entre a massa inicial e massa final, ou volume inicial e volume final, dos criogéis que foram hidratados e secos para a realização do experimento, como vocês podem ver descrito nessa metodologia ou no meu trabalho escrito. Dessa forma, o criogel desenvolvido teve como característica uma estrutura esponjosa, coloração esbranquiçada, forma cilíndrica, uniforme e rígida quando desidratado. Isso para o criogel controle. Para o criogel funcionalizado com cobre, teve as mesmas características, só que com uma coloração azulada. Isso se deve ao íon metálico, que é imobilizado ao agente quelante por ligações de coordenação formadas entre o íon metálico e átomos de nitrogênio, oxigênio ou enxofre presente na estrutura do agente quelante. Em relação à caracterização dos criogéis, eles pouco diferiam para as variáveis estudadas, exceto para a fração de macroporos, que apresentou uma diminuição. Essa diferença provavelmente se deve ao alto potencial de polimerização do agente quelante IDA, que atua como braço passador e diminui o tamanho dos poros formados. A avaliação morfológica feita por MEV mostrou que a estrutura é homogênea com grandes poros e interconectados, só que com uma diferença entre as matrizes controles A e B e a matriz funcionalizada C e D, o qual apresenta pontos de rugosidade que se devem ao cobre imobilizado.
Dessa forma foi produzida uma matriz polimérica que pode ser utilizada para a purificação de proteínas. Obrigado a todos.